Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Que todos nós estejamos na boa disposição para receber o conhecimento, né, dado por Deus. E hoje eu vou estar aqui falando, eu estou com um texto aqui, falando sobre a física quântica. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que estamos entrando na quinta dimensão. Então, quinta dimensão significa o quê? Significa que você vai ter uma expansão de conhecimento, de consciência, certo? E daí, para cada dimensão, vamos dizer assim, de expansão de consciência, existe uma ciência que se encaixe para a gente entender como vai ser essa nova dimensão, já que tudo, né, é regido por leis, numa ordem perfeita, de modo que essa ciência chamada física quântica, como um complemento do conhecimento espiritual, nos ajuda, né, nessa área, vamos dizer assim, científica ou física, porque a física da quinta dimensão, né, o que se chama físico em quinta dimensão é diferente do físico em terceira ou quarta dimensão. Ok? Então recebemos essa ciência e imediatamente, sabendo que o planeta Terra já está entrando nessa quinta dimensão, naturalmente, se você é um habitante, né, que quer permanecer na Terra, que quer seguir os parâmetros, né, adequados da lei que vai reger essa nova dimensão, naturalmente você vai estudar essa quinta dimensão, certo? Então, colocado isso, temos que entender o que a física quântica fala. Ela fala que tudo é energia. Essa é a primeira compreensão. Quando você não está vivendo numa consciência mais expandida, naturalmente você contempla com os seus sentidos o mundo como se ele fosse algo, né, somente físico. A gente não consegue compreender que existe um mundo, né, etérico que provém essa configuração ou manifestação física. Olhamos somente aquilo que está manifestado fisicamente e não percebemos que por trás desse mundo chamado físico existe um mundo de energia primordial que manifesta aquilo que é chamado de físico, né? Objetos físicos, formas, né, de pessoas físicas. Por trás disso tudo, os bastidores da criação vêm de um mundo chamado invisível e manifesto, que é denominado energia, mas por energia também podemos entender vários campos vibracionais de várias dimensões. Portanto, chegou agora, nesse nosso momento planetário, a oportunidade, né, dada por Deus, porque tudo que vem para nós no campo da arte, da ciência, da música, da tecnologia, tudo está de acordo com o tempo atual da dimensão que está se manifestando para as pessoas que estão presentes, né, num determinado planeta. Existe também uma ciência astral, uma ciência mental,
Enfim, para cada dimensão instrumental da nossa ação nesse mundo, existe uma ciência que interage de modo que você, tendo a sabedoria dessas ciências, você consegue manejar as forças para co-criar com Deus o que você quiser nesse mundo. Então a física quântica fala, tudo é energia, tá? Você está vendo uma forma física, né? No entanto, essa forma física nada mais é do que uma energia que se condensou e que seus olhos percebem como algo físico, mas que não é físico. A interação dos seus sentidos com um determinado objeto do sentido é que faz aquele objeto parecer ser físico, mas na verdade ele é uma energia condensada. Isso que a física quântica vem nos explicar, certo? E também sobre a questão da consciência, é dito na física quântica que tudo é um oceano de energia, mas quando a sua consciência presta atenção em alguma coisa, essa coisa se torna, como fala, tem energia, onda e partícula. Essas palavras que me fugiram agora da cabeça aqui agora. Então tudo é uma onda de energia ao seu redor, mas quando a sua consciência presta atenção em determinado objeto, que é uma onda de energia, ele toma uma forma. Compreende? Então, por exemplo, eu tenho esse copo aqui, né? Se eu virar de costas para esse copo, ele vira uma onda de energia. Ele não está dentro do meu campo de percepção de consciência. Mas no momento que eu olhei esse copo, ele se tornou um objeto, né, visível, que eu posso ouvir o som dele, eu posso sentir o sabor da água, ou seja, tudo se torna condensado numa forma que se chama partícula, mas que era onda, tá? Então, por exemplo, o mundo lá de fora, esse mundo de fora que está aí acontecendo, agora, nesse momento, que eu não estou olhando lá pela janela, é um mundo de energia. Mas quando eu olhar esse mundo, ele vai se tornar o quê? Um lugar, algo assim. É igual quando você está sonhando, né? Quando você entra no mundo do sonho, o mundo do sonho aparece para você. Porque a sua consciência está prestando atenção no mundo astral. Compreende? Então, isso é quântico. Na medida que você vai contemplando as coisas com seus sentidos, essas coisas vão tomando uma forma específica. E essa é a grande ilusão. A ilusão de que as coisas existem fora de você. Mas, na verdade, eles existem dentro da sua consciência. Eles só existem quando você está aqui para contemplar a existência deles. Falando assim de um jeito filosófico, né? Quando você está conversando com uma pessoa, aquela pessoa, naturalmente, ela existe dentro da sua mente e você existe dentro da mente daquela pessoa. E a consciência, através da mente, que é o centro dos sentidos, percebe aquilo que é uma pessoa, as palavras, né, os sentimentos. Tudo isso é energia codificada por cada um dos nossos instrumentos, né, emocional, mental, o nosso corpo de luz. E a gente vai percebendo a existência de acordo com a nossa interação consciencial com o mundo que nos cerca. Então isso é bem interessante, isso é uma expansão de consciência. Por isso que fala que nós somos Satchitananda. Sat, nós somos, né, existência. Existência pura. Nós somos a existência original que percebe a existência subproduto da mente que é percebida pela nossa consciência.
ok? Então esse mundo material ele só pode existir porque o seu espírito, através da mente, né, a sua consciência, através da mente, percebe algo como sólido, físico, mas por trás é energia. É isso que a física quântica ela quer explicar de uma forma, né, mais interessante para você passar a observar o mundo como um fenômeno de energia, onde tudo acontece de acordo com a sua atenção. Por isso que fala que você cocria com Deus. O que você deseja, você coloca o seu pensamento, o seu sentimento, a sua intenção, essa coisa acaba se manifestando no seu mundo de acordo com a intensidade que você está idealizando isso, ou imaginando, né, elaborando dentro da sua consciência. Daí todo mundo, não existe nenhuma pessoa que não seja responsável pela sua própria criação. Por isso o Mestre Jesus falava, onde está a sua atenção, né, está o seu coração, o seu tesouro. Cada pessoa está criando, momento a momento, as situações da sua vida, mesmo que ela não entenda como isso acontece, e daí a física quântica vem tentar mostrar para a gente, né, qual o mistério por trás disso de uma forma racional. Ok? Por isso que é chamado ciência. É testada, certo? As pessoas já fizeram até filmes que mostram a veracidade ou comprovação de você ser o centro da sua própria criação. Cada pessoa é responsável por aquilo que está vibrando, pensando, sentindo, manifestando o tempo todo em sua vida. E isso é a ciência da quinta dimensão. Tá? Na terceira dimensão você estava meio que criando as coisas em ignorância, em instinto, né? Para desfrutar, para se apossar. Mas aí com essa ciência quântica, da física quântica, associada, logicamente, ao conhecimento espiritual, principalmente no meu caso aqui do Bhagavad Gita, dá para fazer uma união assim, perfeita de entendimento, onde o próprio Deus, né, o próprio Deus ele está falando que pensa sempre em mim, né? Deus sempre fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Ou seja, na medida que a sua atenção está sempre pensando em Deus, você está manifestando o divino dentro da energia material, e essa energia material nada mais é do que uma energia de Deus. Só que você está meditando na causa, está pensando na causa. Quanto mais você puder ficar consciente de que tudo por trás da energia material é a energia de Deus, chamada, né, Brahman, você vai conseguir caminhar nesse mundo completamente seguro de que você, sendo uma parte de Deus, cocria com ele o que você quiser na sua vida. E você passa a cocriar de uma forma, né, ordenada, regular, porque você também conhece a ciência de Deus e cria tudo com amor. Através do seu amor, a energia manifesta dentro do seu campo de expressão, através dessa forma humana, aquilo que é favorável para a sua evolução aqui nesse planeta. Então a energia, né, essa ciência, né, lógico, mandada por Deus para nós nesse momento, é para você se tornar o senhor da sua mente. Agora, se a pessoa fica ouvindo, né, vendo internet, televisão, todo mundo falando, várias informações, aí tem as profecias, aí tem gente só falando desgraça, né, vamos dizer assim, tem gente que na política, você vê aquela confusão, aquele caos, ou seja,
está todo mundo cocriando de uma forma, vamos dizer, negativa, ambiciosa, todo mundo desejando poder, todo mundo insatisfeito, todo mundo angustiado, estressado, sem, esperando que alguém decida o futuro pela gente, e aí perdemos esse ponto, né, do qual a física quântica vem querer nos mostrar que tudo é energia e que responsável pelo nosso próprio mundo somos nós. Devemos ser seletivos na energia que está entrando dentro do nosso campo, né, vibratório. Porque esse é o ensinamento da quinta dimensão. Como já estamos na quinta dimensão, qualquer pensamento negativo, ou pensamento de dúvida, ou pensamento de inveja, de qualquer coisa que seja de uma natureza não divina, você vai cocriar imediatamente. A quinta dimensão é muito perigosa por causa disso. Se você, né, que nós já estamos agora aqui nesse planeta Terra. Tudo que você pensar negativo agora vai assim acontecer muito rápido. E tudo que você pensar de bom, de favorável para o espírito, para a sua evolução de consciência, também vai se manifestar muito rápido. Essa é a dica mais importante desse momento. Por isso que Deus ele fala, pensa sempre em mim, né? Se associa com pessoas, com livros, com situações, com lugares que estão assim, no modo da bondade ou no modo transcendental, para que você consiga estar, né, seguro, estar vivendo nesse mundo de acordo com a lei da quinta dimensão, completamente protegido do caos daquilo que se tornou a energia da terceira dimensão. De modo que, se a gente for ver, no mundo atual, existem duas linhas de tempo acontecendo. Uma linha de terceira dimensão, onde estão várias pessoas, que a gente pode ver por aí, né? Pessoas que estão brigando, violentas, com narrativas falsas, mentindo, né? Sim, pensamentos negativos. E outra é uma linha da quinta dimensão, onde essas pessoas estão realmente compreendendo que o planeta chegou num ponto de vibração e elas têm que vibrar afim, né, com o planeta para ter essa força, esse entusiasmo para seguir na evolução espiritual. Porque o propósito de Deus criar esse universo material é para que nós aprendamos quem somos, né, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois da morte e como devemos usar o nosso talento nesse mundo atual. Então você tem que aprender a usar a sua vida conforme, né, o seu plano búdico, seu corpo búdico de luz, de consciência, de discernimento. Todos os dias, quando você acorda, o mundo que você vê, ele é o produto da sua consciência. Se você está numa consciência de terceira dimensão, o mundo vai se tornar uma luta, algo caótico, algo que você vai ficar com medo sempre, inseguro, sempre julgando, criticando, emanando raiva por pessoas, por sistemas. Então, o mundo da terceira dimensão está acabando. Então, quando você acordar todo dia, a sua consciência tem que visualizar um mundo onde você compreende que tudo é energia, e que essa energia é Deus, e que se você sempre estiver pensando em Deus, né? No caso aqui eu sempre penso na forma do Senhor Krishna ou no santo nome, então você está gerando o seu mundo particular de quinta dimensão dentro de um mundo de linha de tempo de terceira dimensão que está se dissolvendo, que está indo embora, porém está fazendo muito barulho, né? Então isso aí, tudo é energia, tá? Tem os físicos, né, do Prêmio Nobel, eles provaram, né, que sem margem de dúvidas, aí já é a ciência, que esse mundo físico é um grande mar de energia que pisca em milissegundos, entendeu? Repetidas vezes. Ou seja, a cada milissegundos você está gerando
uma situação que é esse contexto da sua existência. Só que você não percebe isso, porque é muito rápido, né? É igual um filme que está passando no cinema, ele apresenta um quadro de cada vez, não é assim? É tipo, são 24 quadros, né, por segundo, e cada quadro ele é separado por um intervalo. Mas por causa da velocidade com que esses quadros passam, né, da película, do filme, o que acontece? Os nossos olhos são enganados e pensamos que estamos vendo o quê? Uma imagem contínua e em movimento, certo? Então, a física quântica ela vem mostrar isso, que é a energia que tudo está piscando o tempo todo. É muito rápido os elétrons, né? Você vê o copo aqui, ó, você vê o copo, os elétrons aqui estão tão rápido, né? E forma e condensa numa forma de copo. Condensa numa forma de líquido. Então o universo é uma inteligência divina criando todos os elementos, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e o ego que faz essa sopa, né, essa mistura de elementos que formam tudo aquilo que se chama a manifestação completa no campo grosseiro e no campo sutil, tá? Das emoções, dos pensamentos. Então esse que é o barato de você ter essa ciência, é para você saber manejar a energia da quinta dimensão, tá? Um exemplo bem importante é tipo, como fala, quando você vê um tubo de TV ou o computador, né? Então você vê que é um tubo com vários elétrons atingindo a tela de uma certa maneira, criando o quê? Uma ilusão de forma e movimento, né? Igual eu estou aqui falando com você, parece que eu estou num movimento, né? Mas isso é o quê? É um bombardeio de elétrons que forma essa possibilidade de eu estar falando aqui numa imagem que parece que é algo real, mas é uma ilusão. Inclusive eu estou gravando essa imagem, que é o produto de uma ilusão, onde você vai ver de novo como ilusão. Então você tem que começar a ver assim, que incrível, né? As pessoas não se perguntam, né? Que incrível, é um milagre, né? É um milagre isso, assim como isso é ciência. Tem a ciência da tecnologia, que vai mostrando através de aparelhos como intercambiar esses movimentos de energia, transformando em imagem, som, holografias, e a gente também vê holografias incríveis, né? Assim como eu já vi, entrou um dragão entrando no estágio, voando, você pensa que é verdade aquilo, mas tudo são elétrons, hologramas em movimento, o nosso corpo também é um holograma, e isso é a Matrix, né? O filme Matrix, ele mostra bem essa questão, né? Igual quando você sonha também, tem toda uma multidão, tem os lugares, as situações, e você acredita piamente que aquilo é verdade, mas é um mundo que está sendo projetado pela sua mente, uma holografia, e é assim que é o mundo material. É dito que esse mundo, esse universo, ele é o sonho de Mahavishnu, né? Mahavishnu é quando Krishna ele se expande do mundo espiritual, e aí ele entra dentro dessa atmosfera material, onde tem vários universos, e ele entra como Mahavishnu, e aí ele se deita, né, nesse oceano de energia material, e aí ele pratica aquilo que se chama Yoga Nidra, né, que é você está dormindo, e através dessa imaginação, tudo se torna um sonho. E é exatamente isso que a gente está fazendo também. Como partes de Deus, estando aqui nessa energia material, automaticamente nós estamos sonhando a nossa vida. Então isso é altamente interessante compreender, né? Ir além do simplesmente da especulação, né? Quando você faz uma meditação, você consegue entrar na essência daquilo que você consegue perceber a presença divina, né, comandando tudo por trás. Por isso que
Deus é chamado de Vishnu, aquilo que está mantendo as coisas que você está criando com a sua consciência. Por isso que Deus é chamado de Vasudeva, que é a consciência suprema, na qual as nossas consciências estão interconectadas para cada um criar o que quiser. É como se fosse um passatempo cósmico aqui. Você quer criar igual a Deus. Você está aprendendo a criar o seu mundo, né? Então isso é quântico. Temos que entender isso. E depois vamos avançar para níveis superiores, sexta, sétima, oitava, quantas dimensões forem, com as suas ciências, com seus entendimentos, com seus poderes latentes se manifestando cada vez mais na nossa consciência, de acordo com o nosso merecimento ou com, né, o uso correto dessa ciência. Não é só você receber a ciência e usar de um modo inadequado. Para você receber mais conhecimento, mais consciência, você tem que usar de maneira adequada no ponto em que você está. Então, atualmente, estamos indo para a quinta dimensão, estamos numa forma humana, estamos nos responsabilizando para continuar numa escola de quinta dimensão, e tem outras pessoas que não vão passar de ano e vão continuar em órbitas de terceira dimensão, e isso significa a separação do joio e do trigo. Tá? Mas ninguém é pior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas algumas pessoas não estão capacitadas dentro da experiência humana para dar um pulo, né, uma ascensão de energia, ir para uma oitava superior de compreensão, né? Então, tudo que a gente vê, né, como a gente falou, é uma ilusão de forma, né, e movimento. Na verdade, quem está se movimentando é a sua mente. Não é o físico que está se movimentando, é a mente. O físico é só um reflexo da mente. Por isso que a gente tem que usar a mente de forma correta para que esse movimento seja favorável para a espiritualidade. Então, o ser humano, o que ele tem? 5 sentidos físicos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E cada um desses sentidos tem o quê? Um espectro, né, que fala específico, para você perceber. Tá? Você percebe uma determinada faixa de vibração naquilo que se chama o limite dos seus olhos. Um cão, por exemplo, né, ele tem um espectro de audição que ele vai ouvir muito melhor que o ser humano. Então, cada ser vivo nesse planeta tem, né, um espectro, uma percepção através dos sentidos de coisas que um não tem e o outro tem. Tá? O ser humano, por exemplo, tem esse espectro de inteligência que o animal não tem. Então, cada um tem as suas vantagens dentro da forma em que o espírito está avançando nesse retorno de volta a Deus, nessa compreensão de expansão de conhecimento, né, de consciência. Vamos ver mais o que vamos falar aqui. Que basicamente isso que eu falei é que o conjunto, né, dos sentidos que cada um tem, percebe o que? Esse mar de energia a partir de um certo ponto de vista limitado e forma uma imagem disso. Né? Às vezes, a forma que eu percebo de uma maneira, dentro do meu conhecimento, é diferente de como uma pessoa vê aquela forma com o conhecimento dela. E aí a ideia é você entender com o sentido espiritual. Você começar a ver Deus em tudo, em todas as manifestações. Entender que tudo por trás é a energia Brahman, que eles chamam, né, na física quântica de vácuo quântico. Tudo se origina desse vácuo quântico, que eles não têm a expressão, né? Porque é ciência, né? Porém, dentro da metafísica espiritual, esse vácuo quântico é chamado de Brahman. E o Brahman é uma energia
que emana de Deus para criar tudo aquilo que é o mundo espiritual e o mundo material. E esse Brahman ele interage com a nossa consciência, de modo que a ideia superior é que você possa perceber Deus por trás de tudo. É isso que o Bhagavad Gita fala, né? Quando Krishna diz, pensa sempre em mim, entende que por trás dessa energia que manifesta todo esse oceano, né, de percepções, através da mente, né, da atenção, da consciência, Deus fala, eu que sou a origem de tudo, a causa de todas as causas. E através da energia que emana de mim, tudo está em mim e eu estou em todos, em tudo. E em todos também. Compreende? É onde a gente está querendo chegar nessa explanação. Então, essa imagem, né, que nós temos do mundo, ela não é completa nem é precisa. Ela é uma interpretação. Cada pessoa está interpretando a sua existência de uma determinada maneira, de acordo com o conhecimento ou com as experiências que teve em várias reencarnações, para perceber esse mundo. Porém, a sua percepção será completa e perfeita se você começar a ver a divindade por trás de tudo. Então, o que é uma pessoa iluminada? A pessoa iluminada é aquela que caminha nesse mundo, mas não vê esse mundo pelas manifestações externas. Ele vê esse mundo pela percepção da presença, né, de Deus. Assim como, me veio aqui um exemplo bacana, de uma tela de cinema, né? Que aparece várias imagens, e aí quando você está contemplando o filme, você se envolve com essas imagens, com as situações que está passando no filme, aí você se envolve emocionalmente, e você fica olhando, mas se você for um sábio, você entende que por trás dessas imagens existe uma tela, ok? Então essa tela é a única coisa que não muda, ela é o pano de fundo para que essas imagens e formas e dentro de interpretações, de sensações, sentimentos que a gente vai vendo esse filme, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Você entenda que existe uma tela que é imutável. Então essa energia de Deus é imutável, mas é nela que tudo acontece dentro da projeção da mente cósmica, da qual a nossa consciência também tem uma parte dessa mente, para criar, para viver a nossa historinha, né, a nossa brincadeira, fazer o nosso teatro aqui nesse mundo, né, dentro daquilo que é o personagem que escolhemos para ter o livre-arbítrio de escolher se queremos avançar na vida espiritual ou permanecer na mesma sala de aula, que acontece agora. A ciência da quinta dimensão está aí, tem conhecimento espiritual também, mas a maioria das pessoas ainda, né, limitadas ou com crenças religiosas e filosóficas limitadas, não sai do lugar porque não expande a sua consciência. Ela acredita em algo sem realizar esse algo. E isso, né, cria o quê? A estagnação. Entendeu? Então tudo nesse mundo é uma interpretação da mente. Você não consegue ver diretamente a tela da existência onde essas imagens estão acontecendo. E essa tela que está por trás das imagens, né, falando assim de uma analogia bem grosseira, né, no caso aqui, essa tela é a energia de Deus. Tá? Então é isso que a gente tem que começar a ter uma percepção mais consciente das coisas. Inclusive o nosso corpo aqui é um objeto, né, é uma imagem, uma holografia da nossa mente que nossa consciência percebe como eu. Então esse é o falso ego, é o falso eu. Eu sou o Bhakta alemão, eu sou essa forma humana, o meu mundo, a minha profissão, o meu país, as minhas relações, a minha família, tudo isso aí está dentro de um contexto ilusório criado, né, nessa percepção do eu como essa forma humana.
Então é isso que Deus fala no Bhagavad Gita, que nós temos que nos desapegar desse vínculo, né, falso de eu e meu no sentido físico. E a ciência quântica vem começar a mostrar, olha, você é uma energia, tudo que você está pensando, sentindo, está gerando, as pessoas que se aproximam de você, as pessoas com que você encarna numa determinada vida, que são chamadas sua família, né? A profissão que você vai ter, o talento, a missão que você tem nesse mundo. Tudo isso está sendo originado pela sua mente, que caminha acreditando de encarnação em encarnação que você é aquilo que você está cultivando. Você está colhendo o que você semeou. Então Deus vem e fala assim, não, você tem que colher a percepção de mim, né? Deus fala. Você tem que entender que você é parte de mim, que você é transcendental a esse mundo chamado material. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse mundo atualmente. A gente está tentando escapar dessa matrix, desse fenômeno mental que forma, né, o consenso geral da reunião de várias mentes, de vários espíritos que estão aqui criando algo que é o que se acredita que é. Mas tudo isso nada mais é do que um filme, e quando você se ilumina, naturalmente você está no mundo, mas você não é do mundo. Então temos que ter essa percepção, de modo que todas as experiências, né, todas as nossas chamadas interpretações são baseadas unicamente aonde? No mapa interno da realidade que temos, e não na verdade real, que é tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. Cada pessoa tem um mapa interno que a orienta dentro de um sentido interpretativo, dentro daquilo que ela acredita, dentro das crenças limitadas para ela, para entender que a verdade dela é a verdade daquilo que a mente dela está achando que é. Seja por influência, né, externa, geralmente é assim que acontece com a maioria das pessoas, ou seja com a percepção meditativa, onde você internamente começa a comungar, né, com o divino as realizações da vida. Então a realidade que temos, né, a maioria das pessoas, não é a verdade real. Então o nosso mapa, né, chamado mapa, né, que é por onde a gente se guia através do nosso conhecimento, do nosso entendimento, é o resultado de, né, experiências coletivas da nossa vida pessoal. Tá? A gente vive, né, numa sociedade e a gente aprende um com o outro. Cada um está ensinando para o outro, dentro daquilo que é ilusão, e também se associa com pessoas que ensinam a verdade como é a verdade ensinada por Deus. Se você ouvir, por exemplo, o Bhagavad Gita, é Deus que está ensinando. Então, quem é melhor para ensinar a realidade, senão aquele que é a causa, é a verdade absoluta, aquilo que está por trás da realidade. Compreende? Então, a nossa vida pessoal nada mais é do que uma sequência de experiências coletivas, né? Porque a gente está aprendendo nesse mundo, associando com todo mundo, com várias pessoas, situações, e acabamos tendo um mundo de verdade daquilo que é o espelho, daquilo que é o mundo externo, e é tudo uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Então os nossos pensamentos, eles estão ligados, né, a essa energia invisível, e eles determinam a forma que a energia vai assumir. Pensamento é o que? É o elemento criador da nossa vida. E esse pensamento está ligado ao quê? À sua consciência, ou à sua luz, ou escuridão. E aí você, em ignorância, pode criar através do seu pensamento, como em sabedoria você também vai criar tudo aquilo que está pensando. Tá? A energia, né, vai assumir
a forma vai ser a partícula em que o seu pensamento colocar mais atenção, né? Então, é dito que os nossos pensamentos literalmente mudam o universo de partícula em partícula para criar a vida física. Esse é o poder do espírito, né? O negócio é tão rápido que você, às vezes, né, quando você tem esse poder mental, quando você está mais purificado, que são chamados os milagres, quando você pensa em alguma coisa, né, igual, por exemplo, o Mestre Cristo e vários mestres que conhecemos aqui nesse planeta, quando eles pensavam em alguma coisa, essa coisa acontecia imediatamente. Né? Tem gente que pega a mão assim e cria objetos, enfim, né? Poderes místicos, né? Quanto mais você adianta dimensionalmente e você está mais capacitado nessa chamada física quântica de outras dimensões, você pensou, aconteceu. Então é isso que está ensinando a física quântica. Ó, você está entrando na quinta dimensão. Agora as coisas que você pensar vão acontecer mais rápidos, né? Mais rápidos. Sempre ou a negativa ou a positiva. Ou a divina ou a infernal. E aí você orar e vigiar. Orar e vigiar seus pensamentos. O que eu estou pensando hoje? Estou pensando algo assim que não é legal, estou reclamando, estou me lamentando. Aí o que vai acontecer? Você está criando um mundo de partículas, vão aparecer pessoas, situações, lugares, tudo que vai ser consonante com esse tipo de vibração. E aí você vai pensando mais coisa ruim, mais negativo, e as situações vão se repetindo, vão aparecendo mais pessoas que estão nessa sincronia do seu pensamento, e é isso que a gente tem que aprender. Né? Isso aí já é uma lei da mente também, nem é física quântica, já é uma lei da mente. Só que na quinta dimensão a energia está mais acelerada para acontecer, certo? E em dimensões superiores, a pessoa pensa, a coisa acontece. Então, imagina, é um poder que você tem. E se você não estiver gerando pensamentos no sentido de sabedoria, com amor, né? Co-criando com amor, com sabedoria, você se torna uma pessoa perigosa, porque aí você vai co-criar com egoísmo, querendo poder para prejudicar outra pessoa. Então, seu karma vai ficar horrível. Então temos que prestar atenção nisso, certo? Então os nossos pensamentos estão literalmente, de cada pensamento é tipo um eletromental. Você pensou, essa coisa já aconteceu e vai levar um tempo para se manifestar nessa vida física. Quem é sábio, quem tem esse poder crístico, está sempre em gratidão, reconhecendo que tudo pertence a Deus, que tudo é energia de Deus, que nunca vai faltar nada para você, que Deus já sabe o que você quer antes que você peça. E aí você caminha em gratidão e a sua vida vai ser conforme a orientação de Deus, né? Vishnu, o mantenedor supremo que está dentro do seu coração. É simples entender isso. Onde está Vishnu, está Lakshmi, está a abundância, né? O poder extraordinário, a vitória, a prosperidade, a paz. Então você tem que co-criar com Deus nesse sentido, na quinta dimensão. E nas dimensões mais, né, superiores, as pessoas estão mais conectadas em consciência com a consciência suprema, e Deus passa a agir cada vez mais forte através da alma, porque nós somos partes integrantes de Deus. Você, como parte de Deus, age conforme ou na sincronia com a energia de Deus que está dentro de cada ser, né? Seja na terceira, na quinta, na 20ª, no mundo espiritual, a pessoa passa a viver nessa vibração de amor cada vez maior, de serviço, né? Você passa a não querer as coisas para você, você passa a servir a existência na qual você está numa determinada forma, seja grosseiro ou sutil, para tentar fazer com que as outras pessoas se encaixem nessa conexão com Deus. Ok? Que é o que a gente está mais ou menos tentando fazer aqui nessa palestra, indo um pouquinho além da física quântica, tentando, né,
encaixar esse conhecimento no conhecimento espiritual, tá? Então, tudo que você vê nesse mundo físico como uma ideia que cresceu, que foi compartilhada e se manifestou crescendo o suficiente até dar a ilusão, né, o manejamento dessa energia, né, de um objeto físico através de uma série de etapas. Compreende? Então isso é incrível você entender isso, né? Por isso que fala assim, qual o seu ideal de vida, né? Então ideal significa aquilo que você pensa. Você tem um poder criativo, você tem uma mente superior que ela tem essa função de gerar uma ideia, uma imaginação, que aí ela vai afetar uma parte da sua mente, que é chamada mente, né, inferior, e essa mente consignada com o sentimento atua sobre uma energia que manifesta algo físico. Então tudo nasce de uma ideia. Se você vê um edifício assim, a pessoa idealizou esse edifício, né? Chamou o arquiteto, chamou os operários, colocou um planejamento e esse edifício aconteceu. Pegou ali a energia da ilusão e criou tudo. Então, na vida espiritual também você tem que idealizar a sua realização de Deus, né? Sempre idealizando. Eu quero ser um devoto puro de Deus, eu quero me libertar dessa energia material, né? Eu agradeço por estar nessa forma humana e eu vou idealizar que eu quero me tornar um devoto puro de Deus, que é isso que Deus vem falar através do Bhagavad Gita, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. É isso que ele fala. Idealiza se tornar um devoto de Deus. Não é que você vai ser um devoto, você eternamente é um servo amoroso de Deus. Então você só tem que idealizar o conhecimento na realização de prática dentro desse mundo de energia, e aí tudo na sua vida vai aparecer para você agir como um devoto em serviço devocional. Então é simples entender, quando você tem conhecimento, você tem poder, certo? Você tem poder, não é poder de terceira dimensão, de ter dinheiro, ter opção de casa, ter escravos, né? Ter fama, assim, isso aí não é poder. Poder real significa você cocriar a sua vida de um modo perfeito, de acordo com a vontade de Deus, e também o poder desfrutar dessa energia material de uma forma moderada. E quando você tem o conhecimento, esse conhecimento que eu estou falando aqui, tudo se torna-se muito incrível, né? Tudo é muito mágico, e você é o mágico da sua vida. Entende? Então, é dito na física quântica que nós literalmente nos tornamos, né, a maioria do que pensamos. A sua consciência de ser é a expressão divina daquilo que você é. Se você pensa que você é algo, você é aquilo. Entendeu? O pensamento faz com que você seja aquilo que você deseja na sua vida. Se você tem um desejo, seja a realidade daquilo que você quer ser. Então você, né, literalmente, você vai se tornar aquilo que você pensa. Isso é uma das questões da física quântica. Agora, por trás de tudo, né, dessa infinita possibilidade de poder ser o que você vai pensar, no final, a sua posição eterna de ser é como um servo eterno de Deus, uma parte integrante, né, de Krishna. Então, pense naquilo que você é em realidade e viva nisso. É isso que Deus vem nos ensinar. Entenda que você é uma parte integrante de mim, consciente, e que você tem que permanecer nesse desejo de se tornar um devoto puro. Um devoto, né, sincero, honesto. E aí as coisas vão acontecer para você.
Independentemente do mundo material, tá bom, tá ruim, caótico, saudável, próspero, paraíso, inferno. Se você mantém a intenção de realizar-se espiritualmente, de se conectar com Deus, de entender que você é um devoto eternamente, né? Você vai viver essa posição aqui nesse mundo. Aí você vai estar sincronizado com Deus no seu coração e na hora da morte você volta para o mundo espiritual, que é o mundo real. Lá não é um mundo de interpretação, né? Não é um mundo de imagens, de ilusão. Lá é o mundo real. E você vai sentindo isso quando você se devota a Deus. Você começa a compreender a sua natureza real, o espírito, né? Como parte de Deus. Por isso o Mestre Cristo falava, eu e Deus somos um. Ele compreendeu que a parte é igual ao todo, só que você é parte e Deus é o todo. Mas você é parte do todo. Certo? Então você vai compreender isso num aspecto mais absoluto, que a nossa mente não consegue compreender, eu e Deus somos um. Mas quando você entra na sua natureza transcendental, através da meditação, né, da sua intuição, você vai compreender o que significa isso, eu e Deus somos um. Significa que você é inconcebivelmente igual a Deus e diferente de Deus. Deus é o energético e você é a energia. E a energia ela tem que manifestar a potencialidade do energético e Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser, mas o que Deus quer que a gente faça é que a gente desperte o amor por Ele e volte, né, para o lar original da gente, que é o mundo espiritual, vai contar louca dama. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa escola Terra. E a física quântica, né, ela está falando exatamente isso, que a sua vida vai se tornar a maioria, né, do que você imaginou e acreditou, tá? Só que a gente está complementando, como eu falei aqui, a natureza espiritual em cima da física quântica. Porque senão a pessoa vai ficar sempre imaginando em termos materiais. Ah, eu acredito que eu sou rico, eu acredito que eu sou poderoso, eu acredito que eu vou ter um carro na minha garagem, um lugar excepcional, que eu vou ter muito dinheiro, muita riqueza. Então, eu tô falando isso é possível. É isso que ensina a física quântica. Você pode ter, pode ser o que você quiser. Mas a ideia é que Deus fala assim, entenda que você não tem nada a ver com esse mundo material e tudo que você acredita e vive e cocria nesse mundo relacionado ao material é ilusão, tá? Então Deus sabe, se você quer ter dinheiro, Deus ele vai te dar dinheiro. O que importa é você estar sempre fixo nos pés de lótus de Deus, né? Então Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, vai aparecer para qualquer devoto. Mas estando você em consciência espiritual, pode vir qualquer riqueza que for, que você não está preso a esse falso poder, né, que o dinheiro dá, corrupção, as tramóias, os falsos interesses, né, tudo isso é meio nojento, a gente vê assim, né. Capítulo 16 do Bhagavad Gita, as naturezas demoníacas e divina. Tá? Vai lá estudar que você vai ver o que é essa energia mal usada, né? Então, o mundo é o quê? Ele é literalmente o seu espelho, que está permitindo você experimentar no plano físico o que você pensa, o que você sente e o que você mantém como sua verdade, até que você possa alterar isso. Então, não é que o universo existe fora de você. O universo é uma expansão da sua mente. E ele aparece de acordo com aquilo que você acredita que é a verdade para você. Cada um vê o mundo de uma forma diferente. Cada um é um mundo diferente. Então, existem infinitos mundos de acordo com a quantidade de espíritos que têm uma mente que estão projetando o mundo. E às vezes essas mentes se encontram dentro de um consenso coletivo e todo mundo acredita que isso é uma verdade que pode estar sendo manipulada, né, ou imposta por
outros seres que têm mais controle dessa lei mental, e as pessoas ficam boiando nessa matrix sem compreender esse conhecimento que eu estou querendo passar aqui, que você tem que se voltar mais para o interno, para Deus, sair um pouco dos sentidos contemplando os objetos dos sentidos. Você tem que contemplar a divindade no seu coração e se libertar da matrix. Isso que significa aí, conhecereis a verdade, e a verdade, né, vai libertar você. Então esse exemplo é bem interessante, né? Você vê o universo como um espelho da sua mente, onde a sua consciência vai ver, ouvir, sentir, raciocinar em cima daquilo que você acredita que é a sua verdade, dentro daquilo que é a sua experiência, dentro dessa encarnação, dessa forma humana. E aí aparece um mestre ou aparece Deus e fala assim, olha, apaga tudo isso aí, apaga a luz do cinema, acende a luz do cinema, apaga a luz do projetor e começa a ver a tela. Ou seja, sai do cinema e vai ver o que tem lá do lado de fora. Sair, né, do cinema significa que você entra em meditação dentro do seu coração, nessa conexão com Deus, e percebe a verdade, né? Caverna de Platão, né, explica muito bem isso, né? E a maioria das pessoas, né, como na Caverna de Platão, rejeita quando uma pessoa vem avisar, né? Ó, isso aí é um filme, isso aí não existe, são sombras de algo que está passando lá fora. Aí a pessoa, não, você está atrapalhando o nosso entretenimento, a nossa distração, vai embora, nós vamos matar você, nós vamos crucificar você, porque você está tirando a gente do nosso conforto ilusório aqui, a gente não quer saber nada desse conhecimento. E é assim que caminha o mundo na terceira dimensão. Porém, alguns, né, despertaram, estão na quinta dimensão, e a física quântica é uma ciência oferecida nesse momento para você perceber que tudo é um oceano de energia na qual você cocria perfeitamente, né, entendendo que por trás de tudo está o divino, e você associa essa física quântica a um conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, e isso vai se tornar mais amplo dentro de um conhecimento interativo. Então você vai se tornar um sábio nessa terra, vai emanar amor e vai criar o que você quiser e vai ser responsável pela sua própria criação. Se você criar algo que te degrada, você vai sofrer a reação por aquilo. Se você criar algo que te eleva, você vai também, né, colher frutos maravilhosos, doces da realização espiritual. Tá? Então, quando você se olhar no espelho, né, da vida, veja que por trás de tudo está o espírito. Quando você se olhar, por exemplo, no espelho, você vai assim no seu banheiro, aí você olha a imagem desse corpo, tente ver o espírito que está por trás dessa forma física. Então, a física quântica, ele nos mostra, está mostrando para a gente, né, que o mundo não é essa coisa rígida e imutável que parece ser, né? Parece que tudo é fixo, né? Então, em vez disso, a física quântica está falando que tudo é um lugar que está fluindo continuamente, construído através de nossos pensamentos individuais e coletivos. Tá? Então, dentro de um mundo, de uma coletividade, cada pessoa está criando o seu mundo individual, seja relativo a uma expressão coletiva, aquela pessoa que não sai da matrix, não sai dos grupos, e tem a pessoa que dentro da coletividade também está criando um mundo relacionado a algo totalmente fora, transcendente àquilo que se chama o mundo coletivo. Então você tem que se fazer a pergunta, eu estou demonstrando algum interesse em vibrar de tal maneira onde eu possa ter uma percepção cada vez mais relevante do espírito, do porquê eu estou nesse planeta, da morte, da minha forma humana. Eu posso observar, quando eu olho em frente ao espelho, que eu não sou essa forma humana. Toda hora que eu olhar, eu não vou me identificar com essa forma, eu vou me desapegar dessa matéria e vou, né, simplesmente me situar naquilo que Deus está falando para mim, que eu sou uma parte dele e que eu, como um pequeno Deus, né, vós sois deuses, né, dizia o Cristo, então como um pequeno Deus eu posso criar o que eu quiser nesse mundo.
mas eu que vou colher o resultado. Deus não tem nada a ver com isso. Deus ele só mantém a nossa cocriação. Certo? Como eu falo, o problema é seu. Mas se você quiser interagir com Deus, né, a solução é de Deus. Então, a existência, como eu falei, ela está sempre fluindo. Ela é uma energia, é um fluxo. Tudo é energia. E aí ela só parece que para quando você contempla aquilo, alguma coisa, e aquela coisa toma uma forma. Né? Tudo já está dentro da mente divina, tudo está definido dentro da mente divina, mas você só consegue contemplar a forma quando você coloca a atenção da sua mente, da sua consciência. Tá? Todos os dias, quando você acorda, né, imediatamente, quando você abre os olhos, você já está criando esse mundo. Estava no mundo do sonho, ou em outras dimensões, e aí agora você abriu o olho com a forma física, dentro de um espectro limitado, né, de percepção, você vai começar a ver esse mundo, aí você entra imaginando que você é esse corpo físico, que é a primeira ilusão, e daí, dentro desse corpo físico, eu e meu, você começa a interagir com esse mundo que você mesmo está criando, e esse é o joguinho que você vai ficando até o final da vida, e interage, né, dentro das suas limitações, e aí você vai perdendo a sua possibilidade co-criativa divina, né, com Deus que está dentro do seu coração. Certo? E é isso aí que as trevas não querem que você saiba. As trevas querem que você fique o dia inteiro em frente a uma televisão, a um celular, a um computador, a redes sociais, né, perdendo o tempo de não perceber aquilo que você é. Certo? É muito agradável, né? A sua mente adora isso, a diferença. Ela está uma hora vendo isso, uma hora aquilo, uma hora triste, uma hora alegre, papapá. Isso é a mente. A mente ela quer ficar fazendo várias coisas. Ela não é a tela, né? O espírito é a tela. Mas quando você fica no espírito, na tela do cinema, naturalmente você não se confunde com as imagens que estão na tela. Mas se você fica nas imagens, inclusive se identificando com esse corpo material, naturalmente você não percebe a tela, o espírito que você é por trás das possibilidades dessas manifestações infinitas. Compreende? Então temos que acordar, temos que despertar, temos que nos situar no espírito, temos que nos conectar com Deus em nosso coração. E dentro desse relacionamento amistoso, cocriar de uma forma bem-aventurada a nossa existência, em que dimensão estivermos, ou no mundo espiritual, ou no mundo material, não importa. O reino de Deus está dentro da gente, exatamente nesse sentido. Então temos que viver o reino de Deus, né, aqui, nesse momento atual que a gente está, nesse fluxo de energia que está sendo alimentada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Estamos criando a cada milímetro de segundo, milésimo de segundo. É muito rápido, né? Muito rápido. Não podemos compreender isso com a nossa mente densa, o que é essa criação de Deus, né? Então, o que nós pensamos, né, é realmente uma ilusão. Assim como um truque de mágica, né? Tudo que você está vendo é uma mágica. É o cara tirando o coelho da cartola, você não sabe de onde saiu aquele coelho, até que você saiba como é a mágica. E isso é o ensinamento da física quântica e também o ensinamento da física metafísica do Bhagavad Gita. Tá? Então, felizmente, né, nós começamos a descobrir essa ilusão, né, e mais importante que isso, como mudar isto. Né? Então, tem aqui umas perguntas aqui que falam assim, o seu corpo é feito do quê? Então, 9 sistemas compreendem o corpo humano, né, incluindo o circulatório, o digestivo, o endócrino, o muscular, o nervoso, o reprodutivo, o respiratório, o esquelético e o urinário. E esses sistemas, né, que compõem todos os nossos órgãos e tudo no nosso corpo, eles são compostos de quê? Eles são compostos de tecidos e órgãos.
Aí fala, mas os tecidos e órgãos são compostos de quê? São feitos de quê? De células. E as células são feitas de quê? De moléculas. E as moléculas são feitas de quê? De átomos. E os átomos são feitos de quê? De partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas são feitas de quê? Energia. Energia, né? Então a energia ela vai começando a criar essas subpartículas até chegar nessas manifestações mais complexas, abrangentes, né? Amalgamadas disso que a gente vê aí e acredita que isso que é a verdade. Não está vendo Então a física quântica é exatamente isso, quântico, né? Mostrando que o menor do menor. Tem a ciência que mostra o maior do maior e a física quântica nos ensina o menor do menor, né? Que é a energia. É de onde tudo surge, inclusive o maior ele é feito de energia também. Então a gente pode olhar nesse sentido dual, né? O maior e o menor, mas no final tudo é energia. Só que é uma ciência que vai mostrando como se procede essa movimentação nas partículas, né, mais atômicas, né, subatômicas. Então, é dito que você e eu, né, somos a luz pura da energia nessa configuração mais bonita e inteligente dessa reação, desse movimento atômico, né? Então é a energia que está mudando constantemente sob a superfície e você controla tudo isso com a sua poderosa mente. Quando você tem esse conhecimento, você tem poder. Esse é o poder, você poder criar o que você quer, configurar esse mundo de uma forma bonita e inteligente e não ficar criando coisas negativas através de julgamento, de crítica, de lamentação, de ódio, né? Então temos que saber criar. Quinta dimensão você tem que saber criar de uma forma bela, amorosa, mais espiritual, senão você não vai ficar aqui nesse planeta aqui, pelo menos nessa escola de quinta dimensão. Você vai ter que ir para planetas onde a configuração é física, tem muito atrito, muito conflito, às vezes planetas primitivos. Aí você é um aluno que não passou de ano, certo? Então temos que entender, né, que nós somos o quê? Um grande e poderoso ser humano estelar. Essa forma humana, ela é maravilhosa porque, tendo esse conhecimento, o espírito, através dela, cocria poderosamente, de uma maneira grande. E vocês farão coisas superiores a que eu fiz. Dizia o Mestre Jesus, que já apresentava esse poder, mas não estava aqui nesse mundo só para ficar fazendo milagre. Ele estava aqui para ensinar que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e é isso que nós vamos fazer na quinta dimensão, e tendo esse poder extra de fazer coisas maiores que o Mestre Jesus fez. Tá? Aí se você pudesse, por exemplo, se enxergar sob um microscópio eletrônico, né, e realizar alguns experimentos em si mesmo, você poderia ver que você, isso que se chama de você, é composto de um conjunto de energia em constante mudança na forma de elétrons, nêutrons, fótons e assim por diante. Né? Se você tivesse uma visão microscópica ou fotônica de uma outra pessoa, ou se eu estivesse olhando esse copo aqui, eu ia ver sempre tudo mudando o tempo todo, né? É igual na Matrix, né? Na Matrix tinha uma cena em que o cara ficava olhando o computador e ficava caindo aquelas luzinhas, né? E ele falava assim, eu olho essas luzinhas, mas eu estou vendo as formas. As formas nada mais são do que esse conjunto de 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, entendeu? Então é isso que esses filmes querem informar pra gente. É um filme que já mostra a física quântica, tá? Assim como tudo em torno de você. Você é assim, e tudo que está em torno de você, e tudo que você está interagindo, é essa loucura de energia que a física quântica está tentando falar.
que a física quântica já é uma física já lá dos Vedas, né, do antigo, que está sendo revelada agora para a gente, né? Estava oculto, está sendo revelado. Porque até então as trevas, a escuridão não queria que a gente tivesse esse conhecimento. Então a física quântica ele nos diz que é o ato de observar, como eu falei logo no começo, um objeto que faz com que ele esteja lá. Ele passa a existir assim que começamos a observá-lo. Essa é a chave de ouro da física quântica. Você só consegue contemplar aquilo que a sua consciência quer ver. Então, como você já acorda todos os dias num mundo que está projetado na sua mente de uma determinada maneira, aquele mundo vai ser o mesmo. Todo dia você acorda, é a sua casa. Por quê? Porque você criou essa imagem dentro da sua mente e sua consciência todo dia acorda, parece que é o mesmo lugar, parece que são as mesmas pessoas, né? Os mesmos amigos, as mesmas festas, enfim, a mesma política, a mesma filosofia, tudo está repetindo o tempo todo. Porque a sua consciência está limitada ali no aprisionamento da sua mente, na Matrix. A Matrix é o consenso mental coletivo. E aí você tem que sair fora disso, né? Você tem que ser um estranho no ninho para conseguir se libertar disso e ver a verdade e voltar para a morada do Pai, que é o que Deus vem falar no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, entende que tudo sou eu, devota o seu amor a mim, canta meu santo nome. E aí você fazendo essas práticas, estando sempre atento, observando dia a dia essa realidade, não deixando escapar a sua consciência para uma mente que cria ilusão, isso significa desapego do mundo, né? Naturalmente o seu espírito vai ganhando força, ganhando luz, e na hora da morte você está qualificado para voltar para o mundo de Deus, o mundo, o lar original do espírito, que é isso que Deus fala no capítulo 8 do Bhagavad Gita. Tá? Então temos que estudar essas coisas, né? Então a sua consciência tem que observar Deus o tempo todo. A sua existência, a sua volta, inclusive seu corpo, tudo você tem que ver como energia de Deus. Deus em ação através do seu espírito para você enxergar Deus em tudo e em todos. Tá? Então é dito que um objeto, né, na física quântica, ele não existe independentemente do seu observador. Então, como você pode ver, a sua observação, a sua atenção para qualquer coisa, a sua intenção, literalmente, vai criar essa coisa. Tá? Não existe nada que você não possa criar. É só você dar consciência, atenção para isso e manter, né, essa atenção com esse conhecimento. Tudo que eu estou falando aqui é física quântica completa. Nem precisa ler muita coisa mais, porque eu estou falando o essencial do essencial. E relativizando com a coisa espiritual. Que ninguém vai falar esse lado que eu estou falando aqui agora. Né? Eu estou sendo meio que estimulado internamente ou empoderado para falar essas coisas. Tá entendendo? Então você cria coisa de acordo com a sua intenção. Por isso que nós somos responsáveis por tudo que estamos criando. Agora você vai criar com ignorância ou com sabedoria. Se você cria com sabedoria, você se liberta da prisão material. Se você cria com ignorância, você vai ficando cada vez mais aprisionado. E aí vai entrar em outro corpo, né, outra forma física para continuar o processo, até você aprender que você não precisa depender de ninguém. Você com Deus é a maioria e cocria a sua vida favoravelmente. Não precisa ficar com medo do mundo, você não precisa lutar contra o mundo. Você é um Deus, uma parte de Deus com potencial para criar o que você quiser. Acredite nisso, fique nisso, viva nisso. Mantenha sua consciência nisso. Eu sou próspero, eu sou belo, eu sou um excelente devoto de Deus, eu sou amigável, eu sou querido, né? Eu trago paz, eu trago amor.
e aí você vai ser isso aí, um centro magnético de coisas boas, se relacionando com as pessoas tanto da escuridão como da sabedoria, mas sendo um foco de luz agradável nesse mundo, enquanto você estiver aqui nessa forma humana, e você vai estar completamente desassociado mentalmente de tudo aquilo que se chama a energia material, tá? Então, nada existe independentemente do observador. Então, logo você vira a cara para outra coisa, tudo aquilo que você estava observando se torna energia. Como eu falei, a energia pisca rápido. Aí você olhou assim, aí você já percebeu aquela mesma coisa. Entendeu? É assim. E quanto mais você evolui em consciência, em outras dimensões, o negócio é mais rápido ainda. Por isso que a gente tem que ir por estágios. E aprendendo para executar a coisa de uma forma, né, científica, vamos dizer assim, comprovada. A física quântica ela é comprovada, só que as pessoas ainda são muito tridimensionais e algumas pessoas questionam. Mas se você começar a praticar, você vai ver que você é um Deus em potencial, né? Um Deus com D minúsculo, recebendo da potência do Deus maiúsculo, interagindo, né, como um só, para você existir onde tiver nesse processo criativo, nessa magia, que isso que é o incrível da vida. Você ser um criador da sua própria existência, conforme você quiser. Esse é o nosso poder. É o poder que as trevas não querem que você saiba. Tá? Então o seu mundo é o que? Ele é feito de espírito, de mente e de corpo. Então, cada um desses três, né, espírito, mente e corpo, tem uma função que é única para ele e não compartilhada com o outro. O que você vê com os seus olhos e experimenta com o seu corpo é o mundo físico, né, o que chamamos, né, de corpo. No Gita, Krishna chama de campo. Né? O corpo é o quê? Ele é um efeito criado por uma causa. E qual é a causa que cria esse corpo que contempla tudo? É o pensamento, a mente, né? Corpo, mente, né? Então, é o pensamento. Então, o corpo em si, né, esse objeto aqui, ele não pode, assim, criar. Ele só pode experimentar e ser experimentado, que é a sua função original. A sua mente cria o seu corpo é uma mente, um pensamento, vamos dizer assim, solidificado pela sua mente, que é sutil, para experimentar essa realidade física, tá? Então, logo você abandona esse corpo, com a morte, você não tem mais um mundo físico. Você não vai experimentar, apesar de ele existir nessa configuração que eu estou falando, vibracional. E os sentidos é que criam essa percepção onde as coisas parecem aparecer. Mas tudo é energia. Compreende? Assim como lá no mundo espiritual, tudo é energia espiritual, é a potência interna de Deus. E aí, quando você está no espírito, né, e não na mente e no corpo, você está no espírito realmente, que é o que você tem que atingir nessa vida atual, você, após o desencarne, passa a ver o mundo espiritual. Porque você fez o estágio de aprendizado nesse mundo de amar a Deus sobre todas as coisas. E se desapegar dessa matrix. Compreende? Então, o corpo em si ele não cria nada, é o seu pensamento, é a sua consciência atuando sobre sua mente que cria tudo o que vai acontecer no universo, que nada mais é do que um espelho daquilo que você está querendo experimentar na sua vida. Tá? Então, o pensamento ele não pode experimentar, o que ele pode fazer é criar e interpretar. Né? Ele precisa de um mundo de relatividade, que é o mundo físico do corpo, para experimentar em si. Tá vendo como é que são as coisas? Né? O pensamento, para ele criar e interpretar, ele precisa do corpo para fazer essa interação. Coisas da mente. Então, o espírito, né, aquilo, né, né, o espírito, ele é tudo que é. Todo mundo está unido com Deus, cada um criando o seu mundo específico, cada mente projetando o seu corpo, a realidade,
E quanto mais você vai percebendo isso, quanto mais você fica esperto como uma testemunha por trás de tudo que está acontecendo, que tudo está sendo movimentado pelos modos da natureza material, conforme faz o Bhagavad Gita, você vai se desvencilhando dessa matrix, dessa maia. Então o espírito é a verdade, né? Eu sou a verdade, né? O espírito é a verdade que está por trás de tudo. Compreende? Se você compreende a si mesmo e realiza a si mesmo e a conexão com Deus, você se liberta da Matrix. É isso, não tem mistério. Você é eterno. Então você agora está aqui nesse mundo material, mas na verdade o lugar ideal de estar é o mundo espiritual. Então você está passando por várias formas, reino mineral, vegetal, animal, até que uma hora humano, tá, até que uma hora você vai sair. Você pode sair nessa forma humana mesmo, depende de você colocar a sua intenção nisso. Eu quero realizar o divino e eu vou fazer um sacrifício, uma austeridade, né, de conhecimento para atingir esse ponto onde nessa vida mesmo tudo vai ser revelado para mim e na quinta dimensão isso fica mais fácil e vou usar essa física, vou usar a metafísica. E é isso, cada dia é um dia onde você está exercendo o poder espiritual para se libertar dessa matrix, dessa mente cósmica, né, que permite a gente ficar aqui em ignorância ou em sabedoria, você que vai escolher. Certo? Então o espírito é que dá a vida, né, ao pensamento, à mente, ao corpo. Ok? Então entende sempre, eu sou a vida, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu é que estou vitalizando toda essa energia, porque eu sou a causa daquilo que eu produzo, tanto na minha dimensão sutil, como na minha dimensão mais grosseira. Certo? Então o corpo, ele, como falando, ele não tem esse poder de criar, ainda que dê a ilusão de que ele que está fazendo alguma coisa. Lá no Bhagavad Gita, Krishna é bem específico. A alma que é esperta, que é iluminada, ela vê que ela não faz nada na cidade de 9 portões, que é esse corpo físico. Quem está fazendo são as energias materiais. O espírito está só usando a mente para acionar essas energias para as coisas acontecerem. Inclusive o seu corpo está acontecendo de acordo com esses modos. E aí você vai compreendendo isso através da meditação, do conhecimento, e você vê que o que o espírito quer criar, ele vai criar. Não precisa o corpo fazer, não precisa a mente fazer. O espírito, ele tem uma vontade interna, que é igual à vontade de Deus, né? Antes era o verbo, e do verbo tudo foi criado, então você pode decretar algo através do seu corpo, mas o espírito que está percebendo isso, e daí através de vibrações, do coração, dos sentimentos, tudo vai espelhando naquilo que é o universo. Então não existe o universo tentando te fazer mal. Isso significa que você não está vibrando na energia sintonizada com Deus, nesse aspecto de amor, sabedoria, né, de poder do espírito, para você viver a vida que você quiser nesse mundo, né? Então vamos viver uma vida onde estamos favorecendo a energia que está em volta de nós, o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente possa se libertar dessa matrix e voltar para o mundo espiritual. E não ficar criando ilusão, 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 mesmo que você tenha conhecimento, que você possa ser o cara mais poderoso desse mundo, que é o que os demônios fazem, você está criando de uma forma insensata, inadequada, porque você está aumentando a sua prisão. A ideia é você se desapegar desse mundo, e não usar o poder para se aprisionar mais. Use o seu poder para você se desvencilhar da energia material, usando cada dia, cada manifestação, né, diária, sempre meditando em Deus. Todo dia quando você acorda, você entende que esse mundo é uma criação minha e esse mundo é energia de Deus, e Deus está agora no meu coração mantendo tudo aquilo que eu quero, né, criar ou destruir também, né? aí entra o Senhor Shiva no modo da ignorância. Então esse é aspectos mais técnicos do conhecimento. Porém, você vai criar, como o Senhor Brahma cria esse universo, você vai criar o seu micro-universo
através do seu poder, você está aprendendo a criar nesse mundo, e quinta dimensão é maravilhoso, e a física quântica está aí, também a ciência do Bhagavad Gita, e vamos unir essas ciências para ter um aspecto de compreensão mais relevante, expansivo, né, de consciência, certo? Então a chave de toda essa informação que foi falada aqui é você aprender a ver o universo de uma forma diferente, de como você está vendo agora, que é estrela, tal, tudo isso aí está dentro da sua consciência. Tudo está dentro da consciência de Deus. E Deus está dentro de todo mundo, e todo mundo está dentro de todo mundo. Entende? Tudo é uma melodia, é uma música cósmica. Então você tem que ver o universo diferente. Quando você olha, o universo lá longe, aquela estrela lá longe, mas quem está vendo? É esse corpo? São esses sentidos? Tem que entender que você é um espírito, né? Igual a Arjuna, lá no capítulo 11 do Bhagavad Gita, ele conseguiu, ali no campo de batalha de Kurukshetra, ver todo o universo de uma vez só. Krishna mostrou para ele, ó, todo o universo aqui dentro de mim, e porque você é parte minha, você está vendo tudo, e tudo está dentro da sua consciência também. Compreende o poder que nós temos, né? O Senhor Brahma, que é a criatura que cria esse universo, imagina, ele é um espírito igual a gente, ele criou esse universo, milhões de galáxias, de planetas. Então esse é o nosso poder, né? Porém, queremos usar o nosso poder só para amar a Deus e ter uma vida tranquila, em paz, co-criando o que é favorável para evoluirmos nesse mundo sem muitos excessos, né? Vida simples com pensamento elevado, e está aí olhando que a cada dia a morte pode chegar dentro da programação kármica que criamos nessa ilusão, dessa forma humana, e aí sair, né, partir desse mundo em gratidão por termos aprendido sobre Deus e seguir, né, a nossa vida assim, né? Sempre lendo, meditando, cantando o nome de Deus, grato, pedindo orientação interna e, de alguma forma, participar desse mundo, né, coletivo, na Matrix, trazendo informação igual essa aqui, e as pessoas, né, naturalmente vão acordar, né, despertar, porque eu estou passando aqui um conhecimento da física quântica, só que eu estou jogando a consciência divina junto para algo ficar mais completo, para você também poder entender, viver isso e passar esse conhecimento para outras pessoas. Aí você vai ser livre. Liberdade é isso, né? Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade significa que você está fora da Matrix. Essa é a verdadeira liberdade, não uma liberdade mental, a liberdade do espírito. Aí você acorda, você vê quem é Deus, você se refugia nos pés de lótus de Deus, compreende toda a energia dele, compreende o plano de Deus, por que você está aqui nesse mundo, e aí tudo é revelado para você, e você fica bem aqui nesse mundo material, né? Então, essa ilusão, né, do corpo que você está criando, né, do lado de fora, imaginando que é o corpo, isso aí vai criar, assim, é a causa de muita frustração, decepção, né? Que o corpo é puramente um efeito da mente, e a mente é um efeito da consciência. E a consciência é um sintoma do espírito. Tá? Então, a chave, né, da informação da física quântica, basicamente, é você aprender a ver o universo, né, dessa forma, como eu falei, diferente, de acordo com a sabedoria dessa ciência, para que você possa manifestar tudo o que você realmente deseja. Então a pergunta fica, o que você deseja? Algo que vem de uma crença limitada, de um falso eu que está se identificando, né, com essa matéria, ou você está desejando, desperto, aquilo que é o desejo maior, a vontade de Deus, que é você se iluminar e realmente criar um mundo mais espiritualizado, pelo menos dentro da sua individualidade, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia, dentro de uma coletividade, não está muito avançado espiritualmente, mas você pode criar o seu avanço espiritual individual
e seguir a sua vida, e se porventura aparecer alguém que queira, né, interagir de uma forma verídica, né, com seu conhecimento, que Deus colocar no seu caminho, você passa essa informação para ela. E aí, liberdade, igualité, liberté, fraternité. Então é isso aí. Escola Terra, perfeita. Estamos na quinta dimensão. Calma, vamos seguindo, né, num prosseguimento tolerante, com muita paciência, sempre, todos os momentos estando rendidos a Deus, nesse amor, nessa gratidão, por termos recebido esse conhecimento, e vamos aí estar abrindo o nosso coração para as outras pessoas, fazendo o serviço devocional, que é esse serviço de você dar uma chance das pessoas terem esse conhecimento, essa sabedoria, e poderem ser felizes na vida delas, com essa compreensão, com essa cocriação, usando a energia de Deus, para oferecer a Deus. Doando essa energia a Deus em serviço, você realmente vai encontrar aquilo que se chama felicidade ou bem-aventurança do espírito, daquilo que você é. Automaticamente o seu corpo e a sua mente vão ser potencializados com essa energia de gratidão, de felicidade do espírito, e tudo vai ficar bem. E tudo está bem, e tudo está certo, e tudo está perfeito, e o mundo está acontecendo e indo para a quinta dimensão, e o caos, a terceira dimensão está saindo, aí parece que é o caos, mas não é o caos, é um ajuste, tá? Então fique sempre acima desse caos, fique em harmonia e dê assistência para as pessoas que realmente Deus colocar na sua vida para pedir, né, esse auxílio, e siga a sua vida, né? Acima de você tem milhões, tem centilhões de pessoas muito mais avançadas em consciência, que já estão em dimensões maravilhosas, paradisíacas, né? E a gente está saindo aqui dessa escola Terra, que atualmente é como um lugar meio que infernal, Kali Yuga, as pessoas meio zumbiloides, né, hipnotizadas por um sistema que oculta tudo, mas tudo vai ser revelado no seu devido tempo. Porém, faça por você mesmo hoje, agora, se situe naquela consciência espiritual, cante o nome de Deus, né? Abra o seu coração para emanar esse amor, esse agradecimento por você existir na existência suprema, com essa consciência linda, e almejamos, né, a bem-aventurança eterna, estar vivendo como seres eternos, na consciência e na bem-aventurança eterna, Satchitananda, ok? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!